É seguro para as articulações da corrida? Fala turma, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje a gente vai bater um papo com o Darcio, um dos nossos treinadores, o nosso especialista aqui em biomecânica. E a gente vai falar bastante sobre impacto e corrida, tá? Mas antes da gente começar, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho para receber os novos vídeos que a gente vai estar produzindo aí semanalmente. Para começar, Darcio, muitas pessoas pensam que correr não é seguro para as articulações, é seguro para as articulações. Eu queria saber da sua opinião, do que você entende do tema. É seguro para as articulações da corrida? É super seguro e eu diria até que a corrida ela é um fator protetivo para as articulações, justamente por causa do impacto que ela gera de forma cíclica nas articulações, né? As articulações elas precisam ter um certo estímulo mecânico para que os tecidos eles se permaneçam saudáveis. Então, para a cartilagem, para o menisco, até para os ossos é necessário o impacto. As nossas articulações elas respondem bem a um impacto, lógico, a um impacto controlado, né? Nem muito forte, né? Nem muito alto e também nem muito baixo, porque também a ausência de impacto ela vai prejudicar a saúde das articulações. Aí os astronautas, né? Exatamente. Se eles levam equipamento para conseguir treinar, para ter um impacto, né? Exato, para manter a saúde óssea, para manter a saúde muscular, então a gente consegue entender que a corrida, pela natureza dela, de promover esse impacto cíclico, ela acaba ajudando na manutenção da saúde dos tecidos. Então, se a gente pensa, por exemplo, na cartilagem, né, as pessoas às vezes têm medo de, eu vou estourar meu joelho porque eu vou detonar minha cartilagem na corrida. A cartilagem ela não recebe irrigação. Então ela não recebe nutrientes do sangue, ela precisa do impacto, porque daí ela vai ter um efeito esponja de eliminar aquilo que está lá dentro e trazer de volta com nutrientes. Então a gente precisa do impacto para manter uma boa saúde das nossas articulações. E dos ossos, quadros de osteopenia, quadros de osteoporose, a gente só consegue reverter isso com impacto. É óbvio, a gente precisa controlar a magnitude desse impacto, então para isso que a gente faz controle de carga, como que a pessoa vai iniciar, de onde que ela está partindo. Progressão. Exatamente, progressão de carga. Mas é extremamente necessário a pessoa expor o corpo dela de forma controlada ao impacto. E entra a pessoa que nunca correu, né? Às vezes rola essa dúvida. Putz, o iniciante, né? A gente está falando de um atleta que já corre e tal, beleza. É bom usar o impacto por conta disso. A pessoa que não faz atividade física também. Ela pode iniciar de forma segura, sem problema. A pessoa que quer começar a correr e pensar o impacto, mas tem um impacto, né? Sem problema nenhum também pode começar, né? Pode, deve começar, né? Como eu falei, a gente precisa só entender de onde que ela está iniciando. Se ela é, por exemplo, um sedentário, não está fazendo nada, ela precisa começar a fazer atividade física, ela escolheu a corrida, como que vai funcionar? A gente vai controlar a exposição do corpo dela ao impacto. Então começa caminhando, depois faz pequenas corridas de forma controlada, por minuto, por distância. Aí vai junto com o condicionamento físico, né? Exatamente. A pessoa não vai ter condição no início de fazer uma corrida muito prolongada. Então, ela vai ter que fazer de forma intervalada. Mas isso por si só já é exatamente aquilo que o corpo dela precisa. Do impacto de forma gradual. E assim, não precisa ter aquele medo de se machucar, né? O que precisa entender é que a gente precisa preparar o corpo para depois expor ele a cargas maiores, né? Que aí seja tanto de tempo de exposição, então o tempo que a pessoa vai conseguir continuar correndo, né? Correr por 30 minutos, 40, uma hora, 5, 10 quilômetros e por aí vai. Ela precisa preparar o corpo dela para isso, né? E um segundo ponto é a gente não pular etapas, né? É legal fazer uma avaliação antes, entender como é que está a condição da pessoa, né? A partir desse diagnóstico, a gente fazer, então, um programa de treinamento, mas, de forma geral, a gente precisa do impacto. O nosso corpo, sem impacto, ele não funciona bem. E é interessante, né? Porque se você parte desse raciocínio, né? Que o impacto ele é fundamental e a gente não tem como não trazer um olhar evolutivo sobre isso, né? Já que a gente fala muito, tá na natureza humana, né? Da corrida, né? Por isso corrida natural. A gente tem o impacto atuando no nosso corpo, da nossa linhagem humana aí por volta de 2 milhões de anos.
né? Então, você querer tirar o impacto, né, ou falar que ele é maléfico do ponto de vista por pura natureza do impacto, É contraditório, né? Contraditório total, né? Exato. Então, A gente busca, às vezes, a tecnologia, busca um tênis para proteger, entre aspas, proteger do impacto. O que, na verdade, você precisa, primeiro, entender que você precisa preparar o seu corpo para isso. Sim. Então, se você é um sedentário, não está fazendo nada, e aí, eu vou começar a correr, você precisa fazer isso de forma gradual, coordenada. O impacto faz parte da natureza humana e ele é importante, mas, como a gente sabe, né, o cenário que a gente vive tira da nossa capacidade, talvez, uma natureza do movimento, né, da corrida ou de longa distância. A gente precisa preparar, mais por conta do nosso estilo de vida. Imagina assim, né, a sociedade moderna, né? Hoje a gente vive, talvez, a maior parte do nosso tempo sentado. Uhum. Né? Então você fica, talvez, 12 horas sentados e aí... Depois que você levanta um pouco, anda, você vai deitar. Então, é muito tempo sem movimento. Né? E o problema é que o nosso corpo não lida bem com a falta de movimento. O nosso corpo ele se desenvolve se movimentando. Perfeito. Né? E a corrida ela é uma baita de uma ferramenta para trazer de novo isso que é inato nosso, né? Que vem no aspecto evolutivo nosso. Né? Muito bom. A gente falou das articulações, do joelho principalmente, né? Mas rola muito para os nossos alunos e no cenário de corrida é o seguinte, beleza, meu joelho está tudo bem, mas eu tenho um problema na coluna. Né? Eu tenho uma hérnia de disco, uma desidratação no disco. E aí, a corrida é boa também para essa pessoa? É perigoso ela começar a correr por conta desse diagnóstico que ela tem? E aí? A corrida, ela é boa. Legal. E hoje os estudos eles já mostram que, na verdade, a corrida ela acaba sendo como se fosse um tratamento. Por quê? Por causa desse impacto cíclico. Porque também, de novo, o disco intervertebral, ele precisa desse impacto de baixa magnitude, mais cíclico, para ele conseguir se reidratar. Né? Não é ficando sentado que você vai conseguir reidratar o disco. Né? Você precisa dessa, que a gente fala, carga axial, né? Você precisa dessa carga de comprime, solta, comprime, solta, comprime, solta. Para quê? Para o disco ele conseguir expulsar o líquido que tem ali e trazer líquido de volta. Além disso, a sobrecarga mecânica, ela aumenta o metabolismo do colágeno, do tecido. Né? Então, assim, se você ficar sentado num sofá, tô com dor nas costas, tô com hérnia de disco... lógico, se você estiver numa crise, estou com uma crise de hérnia de disco, eu não consigo nem andar 5 centímetros para frente. Não, aí não. De bandeiras vermelhas, isso. Né? Formigamento. Não, aí com certeza. O hospital. Exatamente, né? Aí não. Aí a corrida ela não é indicada, aí o impacto vai fazer mal. Né? Mas junto com um tratamento, uma progressão de carga. Perfeito. Se você está fazendo um tratamento, vai chegar um momento em que é necessário você expor de novo o seu corpo ao impacto. Uma caminhada rápida ou uma corrida de baixa intensidade. É isso que os estudos têm mostrado. Perfeito. Que isso é mais vantajoso do que se a pessoa ficar sem fazer nada. Muito bom. E é justamente isso, né? A gente trouxe até agora um cenário do lado positivo do impacto, né? Para o nosso organismo, da importância dele, desde que feito de forma controlada. Mas quando a gente olha também na literatura em relação à corrida, a gente vê que o impacto aumentado é fator de risco, né, Darcio? Então, pensando assim, pessoas que correm com menos impacto, comparado com pessoas que correm com mais impacto, o impacto, ele é perigoso, entre aspas, como fator de risco para a corrida. Exato, ele é um fator de lesão. O impacto aumentado, ele é um fator de risco para gerar lesão, né? Então, qual que é o grande lance aí? Você não tem que proteger a sua articulação evitando o impacto. Na verdade, você tem que preparar a sua articulação para receber um impacto. Perfeito. Né? E a gente sabe que quanto maior a velocidade, a tendência é você ter um maior impacto nas articulações. Então o que você precisa fazer? Primeiro, é legal fazer uma avaliação para ver como é que você está absorvendo as cargas da corrida à medida que você corre. Cada passinho que você dá ali, você está colocando 1.3, 1.5 peso corporal nas articulações. Então você precisa entender, eu estou com um desequilíbrio entre um membro e outro? Será que eu estou descarregando muito peso aqui e não estou conseguindo controlar melhor, ter uma coordenação para dissipar essa carga?
fazer uma avaliação biomecânica é super legal e eu diria até que é necessário para a gente ter esse diagnóstico, para a gente ter um direcionamento. Claro. Né? E o segundo ponto a partir disso, os treinamentos. E aí o trabalho de força ele é extremamente necessário. Né? Um corpo mais forte ele é mais capaz de absorver e de lidar com essa carga. Treinos de salto são extremamente necessários também para a gente melhorar a capacidade elástica do tendão. Né? Trabalhos de coordenação, educativos, tudo isso vai ajudar o quê? A você melhorar a técnica, né? Você melhorando a técnica, você gasta menos energia. Sim. E você consegue dissipar melhor esse impacto e, na verdade, reaproveitar ele para o ciclo da corrida. Né? Perfeito. E é interessante porque esse processo, né, de ensinar o corpo do aluno a absorver melhor o impacto não é algo que é o resto da vida. Né? Porque a corrida é um movimento espontâneo, né, que a pessoa vai correr, não tem que ficar pensando muito nisso. Naturalmente ela vai absorver esse impacto. Né? E inclusive esse estudo, né, que mostra essa questão de corredores com mais impacto têm maior risco de lesão, o processo de treinamento deles foi de 8 a 12 semanas, se eu não me engano. Então, um período de 2 meses, se você aprender, né, fizer as cargas de forma adequada, você vai ter resultado depois de 1 ano, que foi o que reavaliou o estudo, né? Então, um processo de treinamento para você melhorar a capacidade do seu corpo de absorver impacto, ela é curta pensando nesse cenário, né? Você não precisa o resto da vida ficar aprendendo, né? Você fez um treinamento, aprendeu, seu corpo está sabendo lidar bem com as cargas, futuramente você vai colher melhores frutos. Né? Exato. E acho que isso é legal você falar isso porque a maior parte dos corredores não gostam de treinar musculação, né? Não. A galera foge, eu não gosto, mas assim, eu sei que tem que fazer e tal. O desconforto que você vai ter fazendo um trabalho de musculação, um trabalho de pliometria, um trabalho de coordenação, educativo, assim, ele é um preço tão pequeno perto do que ele pode entregar, né, do benefício que tem, para você continuar fazendo a sua prática, né, para você continuar correndo de forma saudável, sustentável, né, porque acho que a pior coisa é a pessoa, tá lá, treina, sente evolução, às vezes ela tem um objetivo pessoal, uma meta, uma prova, e aí no meio do caminho ela acaba se machucando, se lesionando, tendo algum tipo de problema nesse sentido, e é frustrante, né? Sim. Então, assim, o que eu falo cara, isso daí é que nem escovar os dentes, você tem que fazer. A musculação você tem que fazer, você precisa do seu músculo para aquilo que você está se propondo a fazer. É para correr? Você precisa ter uma musculatura boa, né? É para fazer caminhada, é para fazer trilha, enfim, é para brincar com o filho, o que quer que seja. E como você mesmo falou, de 8 a 12 semanas de treino bem direcionado, você consegue ter um resultado que se sustenta por praticamente 1 ano e você vai continuar a prática, porque você vai sentir o benefício, né? Muito bom. E não é maçante, né? Como eu falei, você aprendeu, você vai correr, você vai curtir sua música, você vai curtir o visual, nada muito estressante. Exato. É preparar a máquina para ela poder rodar, entendeu? Muito bom. Darcy, obrigado. Eu que agradeço. Parabéns, muito bom. O Darcy é um dos treinadores aqui, especialista em biomecânica dentro daqui da assessoria. Se você gostou desse conteúdo, ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder você. E também passando para informar que nós temos um sistema, né, de avaliação e de retreinamento de biomecânica presencial aqui em Alphaville e online também. Então, se você tiver interesse, manda um recado aqui para a gente vai deixar um contato aqui na descrição. E não esquece, hein, turma, se inscreve aqui no canal, se você não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, que vai ter vídeo semanal aqui no nosso canal. E é isso, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Valeu.